Fala, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Professor Marco Aurélio aqui hoje, não é verdade? Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios. Quatro exercícios que eu deixei com vocês na última aula, quando a gente falou sobre simetria. Combinado? Exercício número 1 na tela, tá bom? Que tipo de isometria podemos perceber na imagem a seguir? Vamos só lembrar o seguinte: isometria é o mesmo que simetria. Então, o exercício ele está nos procurando, querendo saber qual é o tipo de simetria. Tudo bem? Qual é o tipo de simetria que temos aqui nessa imagem? Tudo bem? Vamos só relembrar a simetria que nós vimos foi a simetria de reflexão, certo? Foi a simetria de translação, e a simetria de rotação. Foram essas três simetrias que nós vimos, lembram? A simetria de reflexão, aquela que se você... nós vamos ter sempre uma imagem refletida daquele objeto, daquela imagem, na verdade, e essa reflexão ela se parece muito quando você está frente ao espelho. Você está vendo o reflexo daquela imagem, tá bom? A translação, quando você tem ao longo de uma linha, na mesma direção e sentido, a repetição daquela imagem, daquele objeto. Na translação, não há alteração no formato, muito menos no eixo do objeto, tá bom? E a rotação é quando ao redor, né, em torno de um determinado eixo, de um determinado ponto, a imagem é rotacionada, vamos dizer assim, ela é girada, formando, né, ela vai ser rodada, a imagem ela não altera, tá bom? Mas ela pode ficar ali de ponta cabeça, se ela está de ponta cabeça, ela fica de cabeça para cima, vamos dizer assim, tá bom? Então, são essas três reflexões, essas três simetrias que nós vimos, tá bom? No caso específico do exercício 1, nós podemos perceber aqui que tem a translação, já estou escrevendo errado, na verdade, nós temos aqui eu vou falar o porquê, a translação. Vejam só por quê, professor. Se você observar aqui, ó, ao longo de uma linha na mesma direção e sentido, nós temos a repetição aqui da mesma imagem. Nós temos aqui o cavalo branco, tá bom? Essa imagem do cavalo branco, ela se repete ao longo dessa linha diagonal desse nosso quadrado. O mesmo acontece com esse cavalo vermelho, tá bom? Veja que é a mesma imagem, ela se repete indefinidamente ao longo dessa linha, ao longo dessa diagonal, tá bom? Por outro lado, se você observar, aqui há uma imagem. Eu vou até desenhar aqui, ó, vou colocar em vermelho, aqui, ó, onde eu estou colocando a interrogação, tá bom? Só para mostrar para vocês, nós temos aí a imagem do cavalo invertido, ou seja, de cabeça para baixo. Nós temos aí, se a gente colocar aqui um espelho, nós vamos ter a reflexão da imagem, tá bom? A reflexão do cavalo vermelho no cavalo azul. E a reflexão do cavalo branco no vermelho, aqui do outro lado. Ou seja, nós temos também a reflexão. Então, aqui nós temos dois tipos de simetria, a translação e a reflexão. Tudo bem? Tranquilo? Exercício número 2, agora na tela, nós temos aí. Ele pediu para a gente observar as duas calçadas, tá bom? Uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo. Calçadão lá da praia, tá bom? Aqui o calçadão da praia de Copacabana e aqui de São Paulo, capital. E ele está perguntando, tanto na letra A quanto na letra B, que tipo de simetria há. Na calçada de São Paulo, nós temos aí uma simetria do tipo de translação. Veja, a imagem, ela se repete, ela se translada, tá bom? Ao longo dessa nossa linha diagonal, na mesma direção e sentido. O mesmo nós podemos dizer com relação da praia de Copacabana. Veja que as ondas, elas se repetem, tá bom? Não há alteração de imagem, tá certo? Não há inversão dessa imagem,
combinado? Ao longo dessa linha reta, na nossa horizontal. Então, em ambos os casos, nós temos aqui a translação, combinado? Translação, tá certo? Combinado? Exercício número 3, agora na tela, ele fala o seguinte: a imagem a seguir não apresenta simetria, ou seja, não tem simetria. É isso que ele está falando. Ele pergunta, para que aconteça simetria, é preciso excluir algum item aí. A pergunta é, que item é esse que a gente vai precisar excluir? Meus queridos, vamos só relembrar. Simetria é aquele eixo imaginário que a gente traça, não é verdade? E vai dividir nossa imagem em duas partes, combinado? E essas duas partes são iguais, são idênticas. Mas nesse caso tem itens aqui nessa imagem, nessa mala, que fazem com que não haja simetria. A pergunta é, que itens eu tenho que retirar, nós temos que retirar para que haja a simetria? São dois itens, e eu vou falar para vocês agora, que é o zíper e a alça lateral. Por que o zíper e a alça lateral? Porque se você observar o eixo de simetria que passa pelo centro dessa nossa imagem, que é uma mala de viagem, na verdade, você vai ver que divide em duas partes, iguais em partes. Por quê? Do lado da esquerda, nós temos os zíperes. Já do lado da direita, não tem. Então, se eu tirar o zíper, os dois lados vão ficar iguais, combinado? O mesmo com a alça lateral. Existe alça lateral do lado da direita, mas não na esquerda. Então, se eu tirar a alça, esses dois lados vão ficar iguais, combinado? Então, para que haja simetria, nós vamos ter que retirar os zíperes na parte superior esquerda e a alça lateral, que está na lateral da nossa mala, combinado? Feito isso, a imagem vai ter simetria. As duas partes vão ser iguais, combinado? Exercício número 4, para a gente finalizar a correção hoje, ele está nos dando em um hexágono regular. O que é um hexágono? É uma figura geométrica plana, na verdade, um hexágono aí, que tem 6 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá bom? E ele quer saber quantos eixos de simetria nós vamos ter aí. Tá bom? Meus queridos, vamos só lembrar o seguinte, novamente. O eixo de simetria, quando a gente traça o eixo de simetria, ele passa obrigatoriamente pelo centro da imagem. Então, vamos traçar aqui os nossos eixos de simetria e determinar quantos eixos ele tem. Aqui nós temos o primeiro, tá bom? Do segmento EB, é um eixo imaginário, tá bom? Veja que quando eu passar o eixo ED, nesse segmento ED, o que vai acontecer? Essa parte aqui é igual a essa, tá bom? Outro eixo, DA. Olha só, DA. Quando eu fizer esse eixo DA, esse eixo de simetria imaginário, essa parte de cima é igual à parte de baixo. Outro eixo, FC, tá bom? Essa parte de cima é igual à parte de baixo. Outro eixo de simetria, olha só, passando pelo centro. Ficou meio torto agora. Esse lado da esquerda é igual a esse lado da direita. E vamos colocar aqui mais um, tá bom? Mais um aqui, eu tenho, ó. Observa só. Esse lado de cima é igual ao lado de baixo. Combinado? Para finalizar, vamos fazer aqui, ó. Esse lado de cima é igual ao lado de baixo. Observa só, quantos eixos nós temos? Nós temos, vou circular aqui, ó. Um eixo, dois eixos, três eixos, quatro eixos, cinco eixos, seis eixos. Professor, mas tem aqui, ó, mas já está repetido, nós já fizemos. Aqui também nós já marcamos, aqui também, aqui também, aqui também. Ou seja, nós temos 6 eixos de simetria. Resposta certa, letra B de bola. Ou seja, qualquer um desses 6 eixos que você traçar, o que vai acontecer? Você vai dividir a sua figura ao meio, de modo que as metades elas são totalmente idênticas. Combinado? Então é isso, meus queridos. A gente finaliza aqui hoje, tá bom? Na próxima aula eu vou retornar, vou trazer uma lista de exercícios, tá bom? Para a gente revisar todo o conteúdo
visto, na verdade, né, perdão, nesse primeiro bimestre, para que a gente possa já começar a preparar para a prova bimestral. Combinado? A gente ainda não sabe qual vai ser a data, mas já temos que começar a fazer a nossa revisão, tá bom? A todos vocês, até logo. Na próxima aula a gente se vê e até mais.